Vamos lá, ainda continuando naquela levada. Estamos falando ainda sobre os crimes sexuais. Terminamos lá os crimes sexuais contra vulneráveis, ou seja, pessoas menores de 18 e maiores de 14, ou pessoas menores de 14 anos. Quais são os crimes lá que eu expliquei já hoje? Hoje não, no decorrer da semana, deste mês, que eu expliquei: estupro, estelionato sexual, assédio sexual, estupro de vulnerável, e por aí vai. Vamos dar continuidade. Aqueles crimes lá que eu expliquei sexuais são contra os vulneráveis. Agora, são crimes que o sujeito passivo são pessoas maiores, tá? Vamos dar continuidade. Vamos só dar uma reprise aqui agora. Qual foram os crimes que nós estudamos? Estupro, mediante violência ou grave ameaça, ter condição carnal ou praticar ato libidinoso. Bruno, o que é ato libidinoso? São aqueles revestidos de conotação sexual. Estelionato sexual mediante fraude, aplica-se uma fraude meio árduo, pode ser também artifício também, impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade da vítima também. Estelionato sexual, importunação sexual, o sujeito ativo, ele pratica em si um ato libidinoso visando uma determinada ou pessoas determinadas. Sexual, para quem está trabalhando, CLT dá um parâmetro aí maior de 14, né? Para trabalhar como jovem aprendiz, não sendo noturno, nem salubre o local, né? CLT e a Constituição dá um parâmetro para esse parágrafo aqui, tá bom? Quando se fala assim menor de 18, né? Tem essa concepção de que 2, 10 anos, 7 anos de idade. Aí vamos lá, registro não autorizado da intimidade sexual, produzir, fotografar, filmar, registrar crime formal de consumação antecipada. Apenas na conduta de filmar pode ser um crime permanente, ou seja, a sua consumação ela se prolonga no tempo. Aqui no parágrafo tem-se a montagem, quem refere em montagem, fotografia, vídeo, né? Só que esses vídeos, essas fotografias aí tem que ter com que sexual, ato libidinoso, né? Ter condição carnal. Vamos lá, estupro de vulnerável, artigo 217, linha A, contra menor de 14 anos. Aí temos lá aquela lacuna aqui na lei, se é menor, se eu pratico uma condição carnal com uma pessoa que tem 14 anos exato, é estupro de vulnerável? Não sei, interpretações diversas, tem-se uma brecha aí na lei. Aí damos aí continuidade. Vulneráveis para fins desta lei é só para menor de 14 anos? Não, pessoa que está em sono, anestesiada, está em sono profundo aí, pessoa tetraplégica, não movimenta os braços, pessoas aí que sedadas, que tem a sua resistência aí absoluta aí. Dando continuidade, tá bom? Aí vamos lá, corrupção de menores, induzir um menor de 14 anos, satisfazer a lasciva a outra. Esse menor de 14 anos aqui, ele faz poses eróticas, ele dança, esse outra pessoa aqui, tá bom? Essa outra pessoa não pode ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso com essa pessoa menor de 14 anos, porque senão vai configurar estupro. E essa pessoa que induziu, partícipe, ok? Está bem especificado, satisfação da área civil mediante presença de adolescente. Eu dei exemplo lá, quem assistiu, eu explicando esse crime aqui, praticar, eu dei exemplo lá do casal aí que sabe que uma criança de 10 anos vai à casa dele todos os dias, eles começam a fazer sexo aí no sofá, na sala da cozinha, justamente para que essa criança menor de 14 anos venha a ver eles fazendo sexo, induzir, né, induz alguém aí induz ou convence uma pessoa aí a assistir pornografia comigo, pode ser também, pode. Interpretações diversas. Vamos lá, vamos dar continuidade. Favorecimento da prostituição, outra forma de exploração de criança e adolescente. Ao submeter, induzir, atrair a prostituição de pessoas aí maiores de 14 e menores de 18 anos. Dá um parâmetro, tá bom? Dando continuidade, divulgação de cena de estupro de vulnerável, pornografia, que as pessoas aí ficam compartilhando vídeos pornôs pelo WhatsApp, né? Faz apologia ou induz a prática de estupro de vulnerável ou de estupro. 213 e 217 linha A.
Vamos dar continuidade, nós damos continuidade. Mediação, área civil de outro, você quer qualquer pessoa é o sujeito passivo, lembrando, tem que ser maior de idade, você induz, ela convence alguém aí maior de 18 anos a praticar aí área civil de outro, né? Satisfazer aí, tá? Vamos dar continuidade, a sua casa de prostituição, favorecimento à prostituição, outra forma de exploração sexual, foi o crime que eu expliquei anteriormente, mas um pouco mais cedo, acho que foi pela manhã. Crime de fácil entendimento, para mim, não tive nenhuma dificuldade de compreender ele. A pessoa aí, ela induz, ou seja, ela convence ou ela atrai. Crime instantâneo de consumação antecipada, não se prolonga no tempo, mas nos verbos aí de impedir ou dificultar, ou seja, a pessoa entra no mercado da prostituição, depois que alguém induziu, ela quer sair, deixa de ser crime instantâneo, ou seja, de consumação antecipada sem se prolongar no tempo, passa a ser aí crime permanente, ou seja, essa consumação ela vai se prolongar no tempo. Vamos dar continuidade, vamos sair daqui, tá bom? Se o agente é ascendente, descendente, padrasto, irmão, aqui existe uma qualidade específica do sujeito ativo, ou seja, a pessoa aí tem-se uma qualidade específica, ou seja, de padrasto, irmão, convence a irmã, que tem um corpo bonito, a entrar no mercado da prostituição, vai incidir aqui, ela é maior de 18, claro, vai incidir aqui nesse crime, tá bom? Aí, Bruno, como é que se comprova que essas pessoas são padrasto, madrasto, irmã, enteado, cônjuge, companheiro aí? Isso aí não é registro aí, né? Tem um documento aí válido na justiça, certidão de nascimento, tem o nome do pai, da mãe. Tem que se comprovar isso aqui, tá bom? Ela falando lá que é irmã ou padrasto não vai convencer o juiz, não. Aí vamos lá. Vamos dar continuidade no tempo aí. Agora, vamos explicar aqui casa de prostituição. Artigo 229, tá acabando já. Só tem mais esse crime aqui. E acho que pronto. Acho que eu não vou explicar mais nenhum crime não. Vamos explicar lá o crime lá do Bolsonaro. Tá, manter. Vamos só ler aqui os verbos previstos no caput do artigo 229, né? Por conta própria ou de terceiro, estabelecimento em que ocorra exploração sexual. Bruno, o que é uma exploração sexual? Ter condição carnal? Praticar ato libidinoso? Striptease? Que haja ou não intuito de lucro ou de mediação direta ao proprietário do agente. A gente lê, não entende nada, né? Casa de prostituição. Bruno, o que seria uma casa de prostituição? Seria bordéis? Basicamente é isso, casa de prostituição, né? É um bordel, onde tem mulheres aí, né? Reclusão 2 a 5 anos, é um crime de elevado potencial ofensivo, não vai caber aí a lei 9.099 de 95, o Ministério Público vai denunciar essa pessoa, não vai oferecer nenhuma proposta para ela aí comprovando na justiça aí que não manteve aí por conta própria ou de terceiro um estabelecimento aí com fim de exploração sexual, vai ser absolvida, com certeza, tá bom? Aí vamos lá, eu fiz um mapazinho mental bem básico hoje. Esse crime para mim é um crime de fácil entendimento. E vamos lá. Ó, esse aqui é o crime, ó. Fiz um mapazinho mental bem básico, só mesmo para fixação na cabeça de vocês. Vamos logo começar aqui pela classificação doutrinária. Eu sempre aí começo com essa classificação doutrinária. Crime simples, né, ofende um único bem jurídico. Crime comum, não se exige nenhuma qualidade específica e do sujeito ativo. Quem é o sujeito ativo mesmo? É aquele que vai proferir a conduta criminosa. E o sujeito passivo, né, que é a casa de prostituição, se eu não me engano, né? Crime formal, sim. Consumação antecipada, também. Crime vago, ó a nova classificação aí, ó. Não estou me lembrado do que é um crime vago. Crime de forma livre, toda vez eu falo que é um crime de forma livre, admite aí vários meios de execução.
Crime comissivo, sim, é um crime comissivo, ou seja, uma ação ou uma omissão, um não fazer, não. Crime habitual também, crime unissubjetivo ou unilateral ou de concurso eventual, coautoria, participação, concurso de agente, é possível? Sim, é possível sim, tá? Crime puro subsistente, fracionamento da conduta, intercrimes, conatos, ele aí não vai responder na mesma proporção aí do crime consumado não, tá bom? Bruno, tentativa é possível do crime de casa de prostituição? Acho que sim, né? Difícil aplicação na prática? É difícil, né? Suponhamos aí que a Polícia Civil, por meio de uma investigação detalhada, pega trocas de mensagem aí de um sujeito ativo do crime, com o intuito aí de manter uma casa de prostituição aí, pega trocas de mensagem aí dessa pessoa. Seria isso uma tentativa de casa de prostituição? Basicamente, seria isso mesmo. Elemento subjetivo é o dolo, não se tem aí casa de prostituição culposa, tá? É o dolo direto, ou seja, a gente tem a intenção aí de manter por conta própria ou de terceiro uma casa aí de prostituição. Seria aí o que seria casa mesmo de prostituição? Seria bordéis, seria o que? Casa de tolerância, zonas, boates, né? Pode ser também. Depois que ele faz essa casa de prostituição, o que ele faz? Ele lança um anúncio nos jornais, revista, outdoors, rádio, televisão, internet para atrair clientes. Ele faz isso mesmo, tá bom? Elemento subjetivo é o dolo, já entendi. A consumação aí se dá isso no exato. Quando é que se dá essa consumação, a consumação aqui desse crime? Né? O sujeito passivo é a casa de prostituição. A consumação se dá isso aí no exato momento da efetiva aí manutenção do estabelecimento, e quem vem a ocorrer aí é a exploração sexual. Bruno, o que seria essa manutenção? Você botar assim na frente dessa casa de prostituição luzes piscantes, dizendo aqui se tem-se garotas de programas de qualidade? Seria basicamente isso. Ele mantém aí por conta própria, né? Ele tira do bolso dele para custear aí esta casa de prostituição, tá bom? Com o intuito aí de exploração sexual, tá bom? Ou ele bota assim na frente da casa dele, manda fazer um design, né? Garotas de programas bonitas e belas, bem vestidas, trajes sensuais. Seria uma omissão do Estado. Tem-se muito aqui, princípio da adequação social. O Estado age de forma omissa em permitir essas casas de prostituição, em custear e manter por conta própria ou alheia. Ele age de forma omissa, ele cega, ele fecha os olhos. Tem-se muita discussão aqui sobre esse crime aqui, casa de prostituição, artigo 229, tá bom? Aí vamos lá, vamos dar continuidade no tempo. Tô doido para terminar isso aqui. Já estamos aí no artigo 229, no caso de prostituição. Nós estamos bem adiantados, nós estamos lá no artigo 121, crimes dolosos contra a vida, e agora estamos aqui, crimes sexuais, né, vulnerável, artigo 229 do Código Penal. Estamos perto já, eu já estou exausto de explicar esse crime, e vamos lá. O bem jurídico aqui penalmente tutelado é a dignidade pessoal e não moralmente público, tá bom? Objeto material é o estabelecimento, né, que ocorra aí a exploração sexual com ou sem intenção de lucro, tá bom? A ação pública é incondicionada, ou seja, basta aí que o Ministério Público fique se insolvendo para se instaurar um inquérito policial, né, ausente ou não ausente dos critérios aí de crime, da fato típico, antijurídico culpável, ele vai denunciar ou vai arquivar esse inquérito aí, tá bom? É só o Ministério Público? Não, Polícia Militar, Polícia Civil, delegado de polícia, ficar aqui
ficar sabendo que tem uma casa de prostituição e com o intuito aí de manter exploração sexual, ou seja, ele custeia por conta própria, ele mantém essa casa de prostituição por conta própria ou de terceiro. Bruno, dá um exemplo aí, eu não estou entendendo nada. Suponhamos aí que um pai paga uma faculdade de uma filha durante R$ 1.000. Uma faculdade de direito hoje está tá R$ 1.000, né? Um salário mínimo, né? Pelo menos em Araguaína acho que está um salário mínimo. Aí o pai paga para essa filha, deposita todo dia aí um dinheiro aí, todo mês um dinheiro, R$ 1.600, eu não sei basicamente quanto é que está um salário mínimo, deposita na conta dessa filha para ela pagar a faculdade. Em vez disso, ela cria uma república, né? Uma república, ela custeia uma república com o intuito aí de ter exploração sexual. Qual é o crime? Ela vai responder aí por causa de prostituição. Ao meu ver, sim, né? Ela está custeando aí com a ajuda de terceiro, mas o pai, ele não sabe, ele age de forma omissa porque ele não sabe. Ele não tem dolo. Ele seria partícipe ou coautor? Tem que se analisar aí o caso concreto, tá bom? Eu não posso dar assim tem que se analisar, porque se ele sabe, ele vai ser partícipe ou coautor. Se ele não sabe, vai isso aí afastar a incidência do dolo. Então ele não vai responder também por causa de prostituição. Até porque aí o sujeito ativo do crime é a filha dele. Ele pensa que a filha está pagando a faculdade com o dinheiro que ele manda todo mês para ela, mas na verdade ela está custeando aí uma casa de prostituição ou fazem uma república, né, com o intuito aí de atrair pessoas para exploração sexuais, tá bom? Vamos dar continuidade. Hoje esse crime é bem simples, fácil entendimento, bem polêmico aí, fala que o Estado age de forma omissa. Muitas pessoas, não, o Estado age de forma omissa aí em questão de casas de prostituição. Muito se discutido isso, tá bom? Vamos dar continuidade. Hoje bem suave mesmo. O núcleo do tipo é manter, eu já falei, no intuito aí de sustentar ou conservar o estabelecimento que ocorra aí a exploração sexual, tá bom? Bruno, quem é o sujeito passivo desse sujeito? É a casa de prostituição, tá bom? Não é necessário para a consumação aqui desse crime que haja realmente aí a exploração sexual dentro desse estabelecimento. Basta aí que o gerente ou o proprietário financia e custeie, mantém essa casa de prostituição aí de qualquer forma, né? Seja reformando ela com o intuito aí de obter exploração sexual, né? Crime de forma livre, admite aí vários meios de execução, tá bom? Aí vamos dar continuidade. Lembrando aí, se essa casa essa casa de prostituição tiver aí menores de 18 anos, ou maiores de 14, ou menor de 14 anos, vai configurar outro crime aí que eu já expliquei aí no decorrer desse mês, dessa semana, tá bom? Vamos dar continuidade. Crime hoje, para mim, fácil entendimento. Eu já falei aí, né, que a consumação se dá aí com a efetiva manutenção do estabelecimento ou que é a exploração sexual. Bruno, como é que se prova aí? Filmagem? Testemunha, né? Confissão? Pode ser também. A partir do momento que ele começa a manter, ele reforma essa casa de prostituição com o intuito aí de obter exploração sexual, crime se está consumado. Não precisa aí que realmente aí venha a ter exploração sexual dentro desse estabelecimento. Ficou claro? Vamos dar continuidade. Vamos dar outro exemplo aqui. Suponhamos aí que alguém, com o intuito aí de manter conta própria ou de terceiro um estabelecimento sexual, bota-se na porta da casa. Paraíso do sexo, né? Com roupas, aí bota assim, mulheres vestidas com roupas extremamente sexuais, né? Aí anuncia televisão e rádio. Qual é o crime? Casa de prostituição. Ficou claro? Né? Bruno,
ele pode aí acobertar essa casa, em vez dele botar paraíso do sexo, ele bota casa de massagem, mas a casa de massagem tem intuito de exploração sexual. Ele bota o que? Sauna, mas com o intuito de ter exploração sexual. Ele bota boate na porta do estabelecimento dele aí, mas com o fim aí de obter exploração sexual, se ele disfarça o ramo da atuação para obter exploração sexual. Qual é o crime? Casa de prostituição. Tem se discutido muito isso aí, até porque tem se discutido que o Estado ele age de forma omissa, né? Tem muitas casas de prostituição aí que eu sei que são ilegais. A pessoa ela custeia por conta própria ou de terceiro e o Estado ele age de forma omissa, tá bom? Assim, é muito polêmico esse assunto, tá bom? Aí não tem muito o que se falar desse crime aqui não. Ele para mim é um crime de fácil entendimento. Aí vamos ler o caput lá, só para fixação da cabeça de vocês. Ação penal pública incondicionada, eu já falei, ou seja, basta aí que o Ministério Público fique sabendo que você está mantendo, está custeando por conta própria ou de terceiro, ele tem um dever aí de instaurar seu inquérito aí policial e denunciar você, tá bom? Aí vamos lá, vamos só ler o caput aqui rapidão e passar para outro crime. Artigo 100, ó, vamos ler os verbos aqui, ó, manter, por conta própria, ou de terceiro, ou seja, terceiro manda aí dinheiro para essa pessoa custear, manter essa casa de estabelecimento e que ocorra exploração sexual, haja ou não intuito, com o intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente. Basicamente é isso, tá bom? Pena, reclusão de 2 a 5 anos, não cabe nenhum benefício processual, lei 9.099 de número 25. Com certeza aí, o Ministério Público vai oferecer a denúncia aí, resposta à acusação, aí provando aí que você não mantém aí essa casa de prostituição por conta própria ou de terceiro, você com certeza vai ser absolvido, né? Então, basicamente é isso, só lembrando, só para dar um feedback, né? Casa de prostituição, para mim, crime de fácil entendimento. Lembrando aqui, que não se tem aí a efetiva exploração sexual, não, tá? Basta aí que ele mantenha, né? Que ele faça uma manutenção no estabelecimento aí com o intuito de obter exploração sexual. O crime já está consumado. Não precisa ter a efetiva aí exploração sexual para se consumar o crime. Bom, aí eu falei, Bruno, e se ele acoberta, se ele disfarça o ramo da atuação, ele bota, em vez dele botar paraíso do sexo, ele bota casa de massagem, né? Mas sabendo que ali dentro tem exploração sexual. Não tem nada não, ele vai responder por casa de prostituição também, não. Aí tem se discutido muito, doutrinas aí, a omissão do Estado. O Estado ele age de forma omissa nessas casas de prostituição porque eles permitem, tem muita casa de prostituição aí que a pessoa mantém por conta própria ou de terceiro aí, tá bom? E ele age de forma omissa, ele não denuncia, ele não abre seu inquérito aí para apurar, tá bom? Qual é o objetivo do Estado? É não ter essas casas de prostituição, tá? Mas ele não faz, ele assim, age de forma meio que omissa, tá bom? Vamos dar continuidade. Crime para mim de fácil entendimento. Vamos passar para outro crime aí, rufianismo também, 230. É um tipo penal extenso. E aí nós terminamos aqui, ó. Ato obsceno. Nós terminamos aqui, aí eu explico o crime de Bolsonaro. Bruno, tem muitos crimes aí que tu gostaria de explicar? Tem muito, tem moeda falsa, associação criminosa, que eu gostaria, acho que
290, 280. Mas em questão do tempo também, que eu já expliquei muitos crimes já demais, praticamente expliquei todos os crimes aí previstos aí, os que mais caem em concurso, OAB. Não vai dar tempo, vou passar para outra coisa, pode ir processo penal. Já estava até montando um roteiro de aula e estava vendo aqui como é que eu ia explicar o inquérito policial. Vai ser do mesmo modelo aqui, eu vou fazer uns mapas mental, vou explicar ele bem de forma detalhada. Vocês aí que estão, quem vai assistir esse vídeo e está interessado em passar em OAB concurso, vocês estão estudando comigo, tá bom? Estão estudando aí comigo. Aí vamos lá. Bruno, me indica uma série aí de advogados, Suits, uma série americana, né? Que não tem nada a ver com o direito brasileiro, até porque cada estado lá tem sua legislação. Mas é uma boa série, tá? É, assim, difícil a aplicação aqui, né? O direito deles lá é diferente do nosso aqui, tá? Aí vamos lá. Tinha um crime de bigamia também. Mas não vai dar tempo de eu explicar não, tá bom? Então é isso, eu vou terminar de postar de gravar esse vídeo, vou postar lá no canal, fica lá disponível para quem quiser assistir e vou montar um roteiro de aula ali para explicar o artigo 230, né, rufianismo. Ok, e eu só tenho uma coisa para falar para vocês. Fui!